O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, relatou um gesto positivo do ex-presidente Jair Bolsonaro para unir a direita. Tarcísio também falou sobre as queimadas aqui em São Paulo. Quem traz as informações é a repórter Beatriz Manfredini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que deve comparecer à manifestação do dia 7 de setembro, programada para acontecer na Avenida Paulista. Entre os confirmados está o aliado e padrinho político dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos organizadores do evento, e o atual prefeito e candidato à reeleição apoiado pelos dois, Ricardo Nunes, do MDB. Recentemente, Bolsonaro gravou um vídeo chamando apoiadores para o ato e, sem citar nomes, disse que todos os candidatos a prefeito estão convidados. Ele tem uma história de idas e vindas com Nunes. Em agenda pública, nesta quinta-feira, Tarcísio afastou a possibilidade de atrito e garantiu que o objetivo do ex-presidente é mostrar a união da direita. Eu acho que o presidente primeiro está sinalizando o seguinte, que a direita vai estar unida em São Paulo, né? E isso compreende cenário, por exemplo, segundo turno. Pode ter certeza que a direita vai ter um único candidato no segundo turno e vai estar toda unida. Esse é o primeiro ponto. O governador também comentou o alerta da Defesa Civil do Estado para a chance de incêndio em diversas regiões entre sexta e domingo. Em algumas, a temperatura pode chegar aos 33 graus. Tarcísio destacou que áreas de risco serão isoladas. Nós vamos manter o nosso gabinete de crise montado para a gente dispor rapidamente o efetivo, manter a coordenação com a iniciativa privada que pode nos ajudar nos combates aos incêndios, como aconteceu agora recentemente. A União da Indústria da Cana, a Única, nos ajudou muito, mobilizando um efetivo muito grande de carros-pipa, brigadistas. As construtoras nos ajudaram com equipamento de engenharia para fazer os aceros. Chegou um momento que, obviamente, a gente acionou as Forças Armadas, mas a gente vai manter essa coordenação, todo mundo atento, todo mundo alerta, para que a gente possa dispor as equipes de combate, de resposta ao fogo, na oportunidade, na velocidade que a gente precisa. Tarcísio participou da inauguração de uma base comunitária da Polícia Militar na Praça da Luz, em frente à Estação da Luz, no centro de São Paulo. A gestão afirma que os postos ampliam a sensação de segurança da população e promete, até o fim do ano, inaugurar outros 8, em locais como Avenida Paulista, Praça da Sé e Largo da Batata. O Dora Kramer falando, claro, sobre o lado político, né, do que Tarcísio falou, de união da esquerda, da direita, e também a esquerda deve aproveitar até o 7 de setembro para fazer campanha eleitoral. A gente está no meio de uma campanha eleitoral. De qualquer forma, o governador de São Paulo tem razão, há necessidade de se fazer essa união e o que ele pode fazer tentando unir os partidos e até a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, o que ele pode fazer, não sei, mas o que ele está tentando fazer é exatamente isso, porque é claro que ele não vai dizer, gente, estamos na maior enrascada, a coisa tá ruim, mas a coisa tá ruim, porque essa reaproximação da família Bolsonaro com o Pablo Marçal, depois de um breve distanciamento, porque houve reclamação dos bolsonaristas em relação às críticas que principalmente o Carlos Bolsonaro fazia ao Pablo Marçal, foi selada a paz entre o Marçal e o Carlos Bolsonaro. Veja você, e isso lá atrás, lembra quando o Bolsonaro falou assim, não, o Nunes não é o candidato dos meus sonhos, mas esse Marçal é bem inteligente e tal, pronto, aquilo quase que foi uma senha, quase não, foi uma senha, né? E aí o Marçal cresceu. Agora voltar e depois retornar é muito complicado. Esse ato de 7 de setembro só se mudarem a coisa, porque até onde eu lembro, ele foi convocado para ser contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Era essa a convocação. Não se falou nisso. É possível que o rumo da prosa mude daqui até lá e se tente dar um caráter mais eleitoral, de união. Vamos ver, acho importante a gente ver o discurso, o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse 7 de setembro. É possível que ele esteja... Bom, pelo menos é possível não. O governador certamente deve estar trabalhando nisso, porque ele a gente viu, né, nos últimos dias, ele reforçou o apoio ao Ricardo Nunes. Então, isso é sinal de que sentiram
sentiram o golpe Pablo Marçal. Pois é, Vilela, e aproveitar a data do 7 de setembro, né, para fazer manifestações políticas e até os outros candidatos, no caso aqui em São Paulo, a Dora citou, né, os outros candidatos também devem aproveitar. O próprio Boulos deve ter, talvez, alguma coisa junto com o presidente Lula, mas tem o desfile lá em Brasília, é saber como é que será essa agenda, mas de qualquer forma é uma data que em momento eleitoral é muito explorada, né? Exatamente, é uma data que se tornou até mais emblemática nos últimos anos, acabou ganhando um fôlego maior e nesse contexto eleitoral, especialmente no contexto de São Paulo, onde existe essa disputa no campo conservador, o governador do estado, o Tarcísio, de alguma forma está tentando, né, vem demonstrando o interesse em se aproveitar desse contexto para tentar uma unificação, que eu concordo com a Dora, me parece um pouco distante. Me parece que se existe um interesse político em, de alguma forma, lidar com essas duas linhas ou ter um pouco pé nas duas canoas, não é faltando ainda 30 dias para a eleição, que em política, em eleição, é uma eternidade, é que se vai tomar uma decisão, especialmente numa disputa parelha, como as pesquisas estão indicando aqui em São Paulo.